Ok, olá gente, meu nome é Fernando Garcia, eu sou professor do Estudo de Física da USP e hoje eu estou aqui para poder responder algumas perguntas sobre os aceleradores de partículas. O que são os aceleradores de partículas e como é que eles funcionam? Bem, aceleradores de partículas, como o próprio nome já diz, são máquinas que servem para acelerar partículas. E como a maior parte das vezes a gente está interessado em acelerar partículas carregadas, os aceleradores essencialmente são máquinas que fazem campos elétricos e campos magnéticos bastante fortes e fazendo com que essas cargas possam acelerar. Então, como vocês estão vendo aí atrás, vocês estão vendo um anel de concreto, na verdade estão vendo dois anéis de concreto, e o que você tem são campos, dentro desses anéis, são gerados campos elétricos bastante fortes que fazem com que a velocidade de elétrons, essencialmente, aumente bastante, e depois você tem campos magnéticos que fazem com que esses elétrons façam curvas para poder andar no caminho que é determinado pelo anel. E existem dois tipos de partículas carregadas, as que têm carga positiva e as de carga negativa. Em campos elétricos, que são representados por essas setinhas, as partículas de carga positiva se movem no sentido do campo, as de carga negativa fazem o caminho contrário, como vocês podem ver aí. Os campos magnéticos são representados por setas, que nesse caso entram e saem da tela, como na imagem. Vamos pegar um campo que sai da tela e uma partícula positiva que entra nele. Quando a partícula entra, ela recebe uma força que faz ela fazer a curva no sentido horário enquanto está no campo. Já uma de carga negativa faz a mesma curva no sentido oposto. A curva é determinada pela força do campo, pela quantidade de carga, pela velocidade e pela massa dela. Para que eles servem? Ora, toda partícula carregada, quando é acelerada, toda partícula com carga acelerada, ela acaba gerando radiação. E nesse tipo de acelerador que vocês estão vendo aí, é um acelerador que usa essa radiação, essa radiação eletromagnética, como por exemplo luz, raio-x, raios gama, vários tipos de radiação, elas, essencialmente, a gente pega essa radiação que vem da aceleração da carga e usa para fazer vários experimentos. Então aqui você tem desde experimentos com moléculas biológicas, desde experimentos com obras de arte, até experimentos com novos materiais para energia e coisas desse tipo. Como o professor falou, as partículas quando aceleradas emitem radiação. Vamos observar aqui uma partícula emitindo radiação. Aqui ela está parada e a gente consegue ver as linhas de campo elétrico. Agora eu vou colocar ela para andar em círculos, que é um movimento sempre acelerado. Mudando a frequência de oscilação, a gente muda o tipo de radiação que ela emite. Quando ela oscila devagarinho, a gente consegue comparar com a radiação de ondas de rádio. A gente vai aumentando a frequência e passando pelas ondas de tipo infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e finalmente raios gama. E são essas radiações emitidas que eles usam para estudar, por exemplo, obras de arte, novos materiais, etc. Por exemplo, raios-x são bem refletidos por metais. Então, se alguma tinta que o artista usava refletir muito raio-x, a gente sabe que ela pode ter metais na sua composição. Bem, então o tipo de acelerador que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de uma fonte de luz síncrotron. E o que nós temos no Brasil hoje é essa fonte, que é o chamado LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, ou a gente chama também de UVX, que é, em referência ao tipo de radiação que a gente mais gera aqui, que é o ultravioleta e o raio-x. No espectro de raio-x. Qual que é a diferença entre um acelerador do tipo do LHC e do Sirius? Bem, o Sirius é o nosso grande projeto da ciência no Brasil, é a nossa nova fonte de luz, e o Sirius essencialmente também é uma fonte de luz síncrona. Tá? A diferença entre algo como o LHC e o Sirius em escala e também no tipo de ciência que você faz, o tipo de ciência que você está interessado e nas aplicações dele. Então o LHC ele é um acelerador de partículas cujo objetivo é promover colisões entre partículas. Já o Sirius é um acelerador de partículas cujo objetivo é gerar essa radiação síncrona para a gente poder aproveitar essa luz síncrona, essa radiação síncrona
para fazer uma série de experimentos. Então, no Sirius, a gente não está interessado na colisão das partículas aceleradas, e sim na luz que ele gera enquanto a partícula está sendo acelerada. O que podemos esperar do futuro desses aceleradores de partículas? O futuro dos aceleradores de partículas, se a gente projetar agora, e ficando aqui apenas um tipo de radiação síncrona, né, ou coisas mais relacionadas, eu diria que o grande futuro é o chamado feixe de elétrons livres, né, que já está entrando em operação em alguns lugares e que gera realmente uma fonte de raio-x de altíssima intensidade, como um laser mesmo de raio-x. Mas também o próprio Sirius faz parte do futuro de aceleradores, porque ele é um tipo de fonte que a gente chama fonte de quarta geração, o que significa exatamente que nós vamos ter luz com muita intensidade, com uma propriedade chamada coerência, que também é muito importante. A gente vai poder fazer tomografia, imagens de raio-x com muita precisão. Então o Sirius ele faz parte desse futuro dos novos aceleradores. Que tipo de pesquisa são feitas nesses aceleradores? Olha, então, nesse tipo de acelerador, como o nosso UVX ou como o Sirius, você faz muitos tipos de pesquisa. Realmente, você tem pessoas que vêm aqui para analisar obras de arte, para analisar coisas de arqueologia. Você tem pessoas que vêm aqui para estudar catalisadores. Você vem pessoas para estudar materiais para energia. Então, é uma pesquisa muito diversa, né? Inclui fármacos, né? Remédios e tal. A minha própria pesquisa, por exemplo, a gente vem aqui, nós estamos interessados em estudar novos materiais para energia e para dispositivos magnéticos. Então, é realmente assim, uma comunidade bastante diversa, com pessoas com muitas formações, e o tipo de pesquisa que você vai achar aqui é a mais diversa possível.